Nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre projeto de acoplamento simples. Tá? Bom, nos últimos vídeos a gente já definiu a tensão, tensão normal e tensão de cisalhamento. Né? Tensão normal como sendo a carga normal dividido pela área e a tensão de cisalhamento como sendo a força cortante dividido pela área. Né? Bom, quando a gente pensa então num projeto, a gente tem que estimar, né, qual vai ser a carga que vai ser aplicada ao meu elemento. Né? Então, conhecendo primeiramente essa carga, a gente vai pensar também em qual material a gente vai utilizar, né, na construção desse meu elemento. Esse material, né, ele vai ter uma propriedade, né, a gente já viu as propriedades mecânicas, e uma das propriedades é a tensão de ruptura, né, que a gente vai utilizar bastante juntamente com um fator de segurança. Por quê? Na última aula, a gente viu que o fator de segurança ele é utilizado para a gente encontrar a tensão admissível. Né? Então, conhecendo meu material, né, e a tensão de ruptura desse material, conhecendo o fator de segurança, né, que a gente pode encontrar em manuais e normas, a gente vai obter então a tensão admissível. E a gente pode utilizar a tensão admissível para dimensionar, né, os meus elementos, principalmente, né, para a gente dimensionar aí a área. Né? Então a área vai ser igual a carga P dividido pela tensão admissível, tensão normal, ou então a área vai ser igual a minha força cortante dividido pela tensão de cisalhamento admissível. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos, né, para ilustrar melhor essa dimensionalização que a gente pode fazer. Bom, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui como calcular a área da seção transversal de um elemento que está submetido à tração. Tá? Então, eu tenho aqui uma barra e essa barra está submetida aqui a uma tração. Bom, eu vou analisar aqui esse corte nesse plano AA. Se eu analisar aqui nesse plano AA, eu sei que a minha barra ela é feita de um determinado material e eu também, através das normas, né, eu conheço o fator de segurança. Então, eu consigo calcular a minha tensão admissível. Né? Então, eu tenho aqui uma tensão admissível para a minha barra. Bom, como eu conheço essa minha carga P, né, essa carga de tração, se eu dividir essa minha carga P pela tensão admissível, eu consigo encontrar então qual é a área mínima necessária, né, para a seção transversal aqui da minha barra. Tranquilo? Bom, nesse segundo exemplo, a gente tem como determinar a área da seção transversal de um acoplamento submetido ao cisalhamento. A gente já viu esse tipo de acoplamento, né? A gente já sabe que nesse tipo de acoplamento a gente vai ter o quê? Cisalhamento simples. Né? Então eu tenho essa minha carga P que está sendo aplicada. Como eu tenho cisalhamento simples, aqui nesse corte no meu parafuso eu vou ter uma carga, né, de força cortante também igual a P. Bom, conheço o material do meu parafuso, né? Então consigo calcular a tensão de cisalhamento admissível, né, para o meu parafuso. Então, dessa forma, eu consigo calcular qual é a área da seção transversal aqui do meu parafuso. Ou então, eu consigo correlacionar, né, com o diâmetro do meu parafuso. A minha área, então, vai ser igual a essa carga P dividida pela tensão admissível desse meu material. Bom, nesse próximo exemplo, a gente pode calcular a área exigida para resistir ao apoio. Tá? Eu tenho aqui, né, uma base de concreto, né, e eu tenho que colocar essa estrutura nessa base de concreto. Para isso, eu vou construir aqui, ó, uma base. Né? Por quê? Essa carga P, né, quanto maior a minha base, menor vai ser a tensão que eu vou aplicar aqui no meu concreto. Ou seja, eu não posso aplicar uma tensão que vai causar alguma ruptura aqui no meu concreto.
Então, nesse caso, né, eu conheço o meu material, que é o concreto, conheço então a minha tensão admissível, calculando através do uso de um fator de segurança. Bom, como eu conheço a minha carga, eu consigo determinar a minha área pela divisão dessa carga P dividido pela tensão admissível. E o nosso último exemplo seria a área exigida para resistir ao cisalhamento provocada por carga axial. Eu tenho aqui uma barra ou uma haste que está submetida a uma carga axial, mas vamos ver o seguinte, mesmo a gente só tendo essa carga axial, eu tenho tensão de cisalhamento nessa minha haste. Por quê? Nesse caso, a minha haste está engastada aqui, por exemplo, num concreto. Né? Então, quando eu aplico essa carga P, essa região que está engastada, ó, ela vai sofrer o quê? Tensão de cisalhamento. Bom, então eu posso determinar qual é esse comprimento L da minha barra que tem que estar engastada aqui. Tá? Porque eu conheço o meu material, então eu tenho aqui a tensão admissível, né? E conheço qual vai ser a minha carga. Então a área, né? Qual seria a área aqui? Seria essa área dessa casca da minha haste, né? Então essa área seria o quê? πd vezes o L. Então eu passei o π e o d aqui para baixo, para o denominador. Então eu cheguei na seguinte equação, né? Que esse comprimento L vai ser igual à minha carga P dividida pela tensão admissível vezes o π vezes o diâmetro aqui da minha haste.